Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para mim, essas são as palavras mais poderosas das Escrituras. E quem as pronunciou desta maneira a primeira vez foi João Batista, um profeta. Homem completamente fora de si, para aqueles que o assistiam, que tinham conhecimento da sua vida. Ele era filho de sacerdote, viveu a vida inteira envolvido na religião de seus pais, mas ele não acreditou mais na religião dos seus pais, porque ele recebeu uma revelação. E a revelação transformou a vida dele e transformou toda uma nação, porque ele foi enviado por Deus, diz a Bíblia, debaixo da unção do Espírito de Elias, e esse homem cheio do Espírito de Deus, ele apareceu no deserto um dia e começou a clamar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu pessoalmente creio e entendo que nós não entendemos isso até hoje. Toda vez que eu ouço arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, eu estou pensando em algum ímpio por aí que precisa ouvir a palavra. Mas se há um povo que precisa ouvir a palavra, é o mesmo povo que ouvia João Batista. É o mesmo povo religioso que ia na igreja, que oferecia todos aqueles sacrifícios. De repente ele vê Jesus vindo e Jesus se aproximando e ele grita. Ele era um homem meio selvagem, com as roupas meio estranhas. E ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com essa palavra ele demitiu o pai e toda a família. Porque se há um Cordeiro de Deus andando na rua que tira o pecado do mundo, eu não preciso mais fazer sacrifícios do templo, eu não preciso ir naquele lugar. Ele demitiu a será que existe essa palavra? Sacerdotaiada toda. Ele demitiu todo mundo, inclusive o pai. Né? Inclusive o pai. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está aqui. 2 vezes que ocorre a manifestação do reino, foi a primeira vez. Imagina comigo, Deus na eternidade. Não tem espaço, não tem árvore, não tem planeta, não tem nada. Deus é Deus. Essa história que Deus está nos céus é meio estranha para mim. Começa a arrepender por aí, para você entender o que eu estou falando, viu? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus não está, Deus é. Ele não precisa do céu, ele não precisa de nada. Ele é, imagina Deus da eternidade. Quando? Não sei. 1 bilhão de anos, também não faz sentido esse negócio de ano. Deus, o ser, o ontos, a pessoa, na eternidade, até a eternidade não faz sentido para ele. Deus é. Jesus disse: antes que Abraão existisse. Abraão existe, Deus não existe. Abraão existe. Deus é eu sou. E ele lá na eternidade fala uma palavra: haja luz, e houve luz. É a primeira vez que o reino se introduziu, se é que eu posso dizer assim, na criação. Não havia nada, absolutamente nada. Deus é, e Deus disse, Deus falou, e as coisas aconteceram, e nós vemos toda essa criação, toda essa maravilha. Lembra, nós precisamos começar a entender a palavra arrependimento. Nós não entendemos bem o que é isso. Nós, pastores, não entendemos bem o que é isso. Nós não entendemos. Se tudo que você crê, se tudo que você prega, você pode afirmar que é Deus mesmo, que é Ele que está pensando. Eu não posso falar isso de mim, porque eu já mudei de ideia muitas vezes. Eu já criei em coisas que eu não creio mais. Eu já fiz coisas que eu não faço mais. Eu já passei por situações que eu não quero passar mais. Deus é, e Deus deu a palavra. Deus criou o universo, Deus criou a luz, Deus criou o sol, Deus criou todas as coisas. E ele disse: crescei, multiplicai e dominai. Essa palavra domínio não tem esse sentido de dominar. Ele fala, por exemplo: mar, acalma-te. E o mar acalma, sem levantar a voz, que a Bíblia diz que a voz dele é suave, a voz dele é mansa. Ele diz que no meio daquela ondas terríveis, aquele barulho das águas, o povo desesperado: mar, aquieta-te. E o mar aquieta. É essa voz que eu e você precisamos entender e precisamos ouvir. Nós não vamos entender bem, mas nós vamos
pegar essa palavra e ela vai começar a mudar os nossos conceitos, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de viver, mudar tudo. Ele diz a Bíblia, que Deus, no princípio, era a palavra, e a palavra era com Deus, e a palavra era Deus, e essa palavra se fez carne. Um profeta há 700 anos orou: ó, se fendesses os céus e descesses, ó, se fendesses os céus e descesses. 700 anos depois, Deus abre uma brechinha, não sei se foi uma nuvem, ele abriu uma brechinha, lá na grandiosidade da sua soberania, do seu poder, e ele desce no ventre de uma mulher. Ninguém percebeu isso, ninguém. Nem mesmo quando Jesus nasceu, Maria deu à luz, poucos perceberam isso, poucos. E agora Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele é o reino. Ele é o próprio reino, Ele é o próprio domínio, Ele é o próprio poder, Ele é a própria pessoa, Ele é o Altíssimo, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, e Ele está aqui, agora, pisando nesse chão, porque um profeta resolveu orar, e Deus se fez carne e habitou entre nós. Arrependei-vos. É como se Ele dissesse assim: olha, meus filhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Esse pensamento que andou tendo essa semana não tem nada a ver comigo. Isso que você está fazendo não tem nada a ver comigo. Essas orações que vocês estão fazendo não tem nada a ver comigo. Você precisa arrepender, você precisa mudar de mente. Tem que acontecer uma transformação. Em outras palavras, nós precisamos pensar como Deus pensa e precisamos andar nos caminhos que Deus anda. Ele é o caminho. Essa é a palavra que eu quero que você leve aqui. Você ouviu, e eu acho que aquilo que mais falou ao coração das pessoas aqui, Thomas, é essa ideia, vou chamar de ideia, é uma revelação de que a sua vida na sua casa é tão santa, é tão poderosa, é tão de Deus como o seu tempo na igreja. Eu entendo que eu posso falar por mim, porque eu nasci no lar evangélico, a minha tataravó já conhecia Jesus, tem pastores na minha família, é incrível, mas eles não conheciam, eles não pregavam as coisas que eu prego hoje, porque eles eram limitados. Sabe quem é que me limita? Sabe quem é que te limita? Eu me limito, você se limita, porque nós estamos acostumados a crer, a pensar. Eu já discuti muito, já polemizei muito com o negócio de discussão teológica. Meu filho, para uma discussão, você não vai querer discutir comigo, porque se eu não te convencer, eu vou te matar. Eu vou te matar. Brincadeira. Amados, não fique apegado a doutrinas, a dogmas, a ensinamentos, a coisas que você aprendeu. Eu lembro quando, meus 13, 14 anos de idade, eu ia orar, tem uma ponte, olha, é até profético isso, o nome do rio é Rio Pomba, lá em Minas Gerais, Rio Pomba, The Dove River, e eu tinha uma ponte de ferro, ainda tem até hoje uma ponte de ferro, e eu com 13 anos, eu tinha sede de Deus, eu queria conhecer Deus, e eu ia lá para o meio da ponte, para orar, para clamar todas as tardes. Eu acho que acontecia comigo, que acontecia com Sansão, de vez em quando o Espírito de Deus o impelia para ir lá, buscá-lo, ou para aquele lugar, ou para aquele outro lugar. E eu lembro que muitas tardes eu passei naquele lugar, muitas tardes eu estava orando, muitas tardes, e eu não entendia. E eu comecei a ler lá na Bíblia que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, isso eu já sabia, a salvação eu já sabia, de ir para o céu eu já sabia, que eles só falavam de ir para o céu, de salvação, mas eu comecei a descobrir no Evangelho mesmo, que havia outras coisas, e eu queria experimentar, eu quero deixar você com isso. O templo é
era a manifestação onde Deus manifestava a sua glória. Mas um dia até Deus cansou do templo. Deus ficou cansado do templo, ele ficou cansado de religião. Leia lá Isaías capítulo 1. Esse povo vem trazer sacrifício. Então Deus ficou cansado, eu vou sair aqui. Ele saiu, mas deixou a porta fechada, que era o véu, né? Então ninguém sabia o que acontecia lá dentro, né? E ele saiu, na verdade ele já tinha saído, e ele estava lá na cidade. Aí as pessoas passavam em frente do shopping. É chique falar isso, né? O shopping, Jesus Shop, né? Porque ele era carpinteiro, ele tinha um shopping, tinha uma fábrica lá de móveis. E eles passavam lá, e Jesus perguntou: boa tarde, bom dia, para onde vocês estão indo? Nós estamos indo no templo para orar. Iam viajar horas. Quem já foi em Israel? Horas e horas, até dias. Aonde vocês estão indo? Nós estamos indo no templo adorar a Deus. E Jesus, ele devia dar um sorrisinho e falar: vocês estão indo lá adorar a Deus, boa viagem. Eu acho que Jesus é meio humorista, meio cômico, né? Eu acho que Deus às vezes ri das bobagens que eu já falei, das coisas que eu já criei, das coisas que eu já pensei. E Jesus não estava no templo. Aonde Jesus estava? Num shopping, numa fábrica. O Deus do universo se fez businessman. Você é um businessman? Você é um businessman? Você é igual a Jesus. Jesus também era businessman. É verdade ou não é? Está na Bíblia. Mas como é que eu vou ver que Jesus era carpinteiro? E as pessoas passavam para ir lá em Jerusalém adorar a Jesus. Você vai lá adorar? Ok, bye bye. Que quadro, meu Deus. Eles entrando lá, eles adoravam Jesus e Jesus não estava lá. Jesus não se manifestava lá. A glória de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus está aonde você está. Está na sua casa, no seu business, no seu negócio, não é? E quando nós começamos a ensinar essas coisas, há 20 e poucos anos, e a entender de que a minha vida, a minha profissão é... Eu já tinha essa dificuldade de entender, porque o cara falava assim: você tem um pastor, você vai ser um pastor, você tem que deixar as coisas do mundo, deixa tudo do mundo. E os caras que deixavam empresa, eu já vi, meu Deus, tá bom, tem coisas que são especiais, a pessoa vai ouvir a voz de Deus, mas essa coisa geral aí já é complicado para mim. Então os caras eram prósperos, tinham empregados. A primeira coisa que aconteceu era um desemprego em massa na família dele, porque o cara resolveu seguir Jesus e os empregados não tem nada a ver com isso. Para quê? Vou agora adorar, servir a Deus, vou ser pastor. E deixava um monte de gente desempregada. E depois de um tempo o cara ficava duro, quebrado, contando com essa gentalha que vive lá no mundo, trabalhando, para sustentar ele. Meu Deus, tem misericórdia. Que tolice! Que tolice! Deixe o mundo para seguir Jesus. Aí ele deixava o mundo. Já pensou se todo mundo resolvesse deixar o que está fazendo? Meu filho, você ia morrer de fome. Nós íamos morrer de fome. E os pastores também, porque não ia ter mais jeito para sustentá-los. Não estou criticando, não estou dizendo que essas pessoas não são chamadas por Deus. O que eu estou dizendo é que eu e você precisamos fazer o quê? Nos arrepender. Mudar a nossa concepção. Quando eu descobri isso há uns anos atrás, eu não me apego a mais nada. Eu quero a verdade. Eu quero aquilo que funciona. Eu quero aquilo que vale a pena. E aí eu passei a viver a minha vida. A entender que eu e você podemos viver a vida abundante que Jesus prometeu sem religião. Quantas orações que a gente já fez, quantas coisas que a gente já pregou, que hoje você fala assim, não funcionou. Quantas coisas que nós já fizemos nos nossos negócios, nos nossos business, né? É igual esse pessoal que está na igreja, por exemplo, que o som começa a dar problema. Aí o pastor vai lá na frente: eu repreendo Satanás, que está atacando o som.
Repreenda o diabo. Tá, irmãos, nós estamos debaixo de ataque. Não, meu irmão, está faltando um técnico. E uma parede de som de primeira, para você não ter problema. Porque o mundo lá fora, eles fazem os melhores shows com os melhores sons. Nós precisamos mais de Antonis. Precisamos de Antonis. Homens que têm visão para educar o povo, para preparar o povo, para treiná-los. Eu vou terminar com um testemunho rápido. Esse menino, Felipe, é meu filho mais novo. E as pessoas ficaram preocupadas porque eu apareci com um menino de 19 anos, um outro filho. Aí você assim, pastor, acho que andou pisando na bola. Porque o único filho que eu conheço é o Tiago. Eu quase matei a minha sogra. Falei, minha sogra, ela não morreu, foi por isso não, mas eu quase matei ela. Eu falei assim, dona Tuti, eu fiz um teste de DNA e descobri que esse menino era meu filho. Ela olhou para mim e falou assim, ela fez as contas. O Tiago tem 35 anos, ele tem 19, o menino. Ele pisou na bola. Não, não foi isso não. Eu fui pregar na igreja lá em Miracema há 2, 3 anos atrás. E preguei, aí chamei o pessoal lá das nossas igrejas lá no interior de Minas, município de Palmas, Cisneros, e eles vieram para a gente poder comer uma pizza, aquelas coisas, e nós estávamos depois do culto. Eu fui com meu sobrinho, que também chama Felipe, e sentamos na mesa, e estamos comendo e tal, e depois do culto, lá da Igreja Batista, de repente ele e mais 6 colegas vêm, e sentaram assim, e começaram eu fiquei observando, eles estavam comendo, a gente conversando, tendo uma comunhão maravilhosa. Igreja acontece para mim muitas vezes depois do culto, viu, irmãos? E tem que ter comida boa, né? Aí está na Bíblia, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão é koinonia, é comer. Né? Aí, o partido do pão é só ceia. Você pode ficar com o cálice, que eu vou ficar com a primeira parte. Aí, irmãos, eles sentados, eu vi que eles iam sair, os meninos se levantaram, Deus falou comigo assim, paga a conta deles. Se fosse outra época, eu ia repreender, falar que era de ser coisa do diabo, mandar pagar a conta de alguém. Aí Deus falou, levanta. Eu já estou acostumado com essas experiências. Quando ele falou, paga a conta, eu já levantei e fui lá no caixa e avisei que eu ia pagar a conta dos meninos e que não era para falar nada. Voltei, eu vi eles foram embora. Aí de repente eu estou vendo ele, mais uns 3 ou 4, não sei, vieram no canto e já falaram para ele. Eu falei que não era para falar. Aí ele me chamou, eles me chamaram. Eu falei, moço, você pagou a nossa conta? Isso não existe. Hoje já ouvi falar que alguém que não nos conhece vai pagar a conta de alguém. Pois é, mas... Aí insistiram, eu falei, meu filho, foi Jesus que mandou. Jesus mandou eu pagar, eu paguei. Eles não aceitaram. Eu perguntei assim, vocês são crentes? O menino com a Bíblia. Eu falei, pastor, nós estávamos lá na igreja que você pregou hoje à noite. Que benção, tal, e saíram. Quando nós saímos, paguei a conta e tal, e saí, tá lá os meninos lá fora. Aí, me esperando, alguns já tinham ido embora, e eu disse, fica ali, eu falei com o meu irmão e com o meu sobrinho, falei, vou ali orar por eles. Aí fui, aí orei pro primeiro, e Deus me deu uma revelação na rua. Falei assim, meu filho, nem orei, falei, meu filho, Deus te deu uma grande libertação. Era para você estar morto. Eles arregalaram o olho, ficaram olhando para mim. Eu falei, o que aconteceu? O que foi? Ele teve um acidente de moto e quase morreu. De manhã, um dia antes. Aí eu fui orar por ele, ministrei sobre a vida dele. A mesma palavra que deram para ele ali agora mesmo. Mesma coisa. Aí eu pensei, isso pode ser coisa do diabo. Deus falou assim, pega o dinheiro que está no seu bolso e dá para ele. Aí eu tinha uma nota de $100 que eu tinha colocado. Aí eu chamei ele no canto e falei, olha, você não entendeu nada que aconteceu lá dentro, agora que você não vai entender nada. Deus falou para eu te dar isso. Não, você vai aceitar. E ele mandou falar, eu te dizer uma coisa. Que Deus na vida, Ele te dá pão e te dá sementes. Ele dá pão ao que come
E semente é o que semeia. Você tem que pedir a Deus sabedoria para saber o que é pão e o que é semente. Aí Deus falou para mim, é para dar o dinheiro todo. Meu Deus. Aí eu lembrei que eu tinha uma nota de $20 dobrada. Eu fui, se foi a minha nota de $20. E eu entreguei para ele. A partir daí ele descobriu o número. Eles não prestaram atenção coisa nenhuma na reunião, na pregação. Tinham sido transmitidas e nos tornamos amigos. E eu comecei a ministrar na vida dele. Essa é a última coisa que eu quero que você faça saindo daqui. Não espere aparecer alguém que você vai pagar a conta. Ache alguém na sua igreja, onde você está, no seu trabalho, e comece a investir a sua vida nessa pessoa. Fale, pague, leva ele para a sua casa para almoçar ou jantar, sai com ele, comece a desenvolver um relacionamento. Nós temos feito isso há muitos anos. Quando John Kelly falou para mim, eu falei aqui hoje, né, que era para eu deixar a igreja, não é que eu deixei a igreja, hoje eu pastoreio muito mais do que quando estava pastoreando, a verdade é essa. Mas é você fazer discípulos. Apenas conte a sua experiência. A maior parte desses meninos aqui nos Estados Unidos, eles não têm nem pais e são órfãos de pais vivos. Assuma a vida de alguém, comece a compartilhar. Eu já faço isso na minha vida há muitos anos, mas de 2004 para cá, a minha vida mudou radicalmente, porque eu passei a investir em pessoas em outros países, no Brasil, em Burundi. Uma hora eu vou contar o testemunho para os irmãos, o que Deus tem feito em vários lugares. Agora, você tem um telefone, você tem um WhatsApp. Para de conversar fiado no WhatsApp. Agora eu estou dando de pastor, né? Para de conversar fiado no WhatsApp. Para de perder tempo. Transforma o seu WhatsApp numa ferramenta para você compartilhar, para você levar a mensagem que você aprendeu e influenciar vidas. Deus te abençoe e te inspire a tomar uma decisão e falar assim, a partir de hoje, todos os conceitos que eu já ouvi, todas as crenças que eu já tive, eu vou rever com a Bíblia aberta e no meu relacionamento com o Senhor. Eu passei a fazer isso já há bastante tempo mesmo. E eu sei que muitas coisas que você vai falar vai chocar as pessoas, vai entristecer alguns. Uma vez a minha mãe disse, meu filho, onde é que você aprendeu isso? Ela ficava chocada. Mas na medida que o tempo vai passando, eles vão percebendo que o Evangelho de Jesus funciona. O que não funciona, irmãos, é esse monte de crença que a gente adotou a vida inteira e que no fundo, não serve para nada. Amém?